A paz do Senhor, meus amados. Quero desejar para vocês um dia feliz, um dia bom, um dia maravilhoso. E hoje estamos aqui mais um editorial para falar da Palavra de Deus. Quero também desejar a todos os pais um dia maravilhoso, que Deus continue iluminando e abençoando você, sua família, dando a oportunidade de conhecer um pouco mais a Cristo Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador e sendo feliz ao lado de Deus. Quero desejar a todos que estão à escuta de nossa voz, todos os ouvintes que estão aí sentados no sofá, no carro, na cadeira, aonde você estiver, quero desejar tudo de bom para você. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos fazer uma breve meditação da Palavra de Deus, onde se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 29, que diz desta maneira: E o Espírito a Filipe disse: Chegai-vos junto a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. Bom, amados ouvintes da Palavra de Deus, fazendo essa breve meditação aqui da Palavra, eu quero simplificar ao máximo para que você venha entender aquilo que Deus está querendo falar conosco, aquilo que Deus está querendo programar para cada um de vocês, porque os planos de Deus alcançam você, alcançam a sua família, alcançam cada um de nós. Temos aqui uma mensagem bíblica muito importante na nossa vida. Filipe, ele estava em Samaria e ali ele pregava muito a palavra de Deus. E nessas pregações com a autoridade que ele tinha do Espírito Santo para falar da palavra de Deus, apareceu até um Simão, e ele era mágico, adivinho, ele fazia mágicas para muitas pessoas e ganhava muito dinheiro sobre isso aí. E ele, vendo a autoridade de Filipe na palavra do Senhor, ele começou a acompanhar a Filipe. E Filipe, com ousadia, com intrepidez, falava de uma forma tão clara a palavra de Deus e fazia um convite para as pessoas que estavam acompanhando, a ponto deles aceitarem o convite, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Até mesmo esse mágico Simão aceitou a Cristo Jesus e começou a andar com Jesus. Chegou a Filipe até batizar algumas pessoas nas águas, batizaram ali nas águas, para firmar o compromisso, tanto na palavra de Deus, quanto também na igreja na qual estava se formando ali em Samaria. E as coisas foram tão boas para acontecer com o Filipe, que Deus, enviando o teu Espírito Santo, falou: Filipe, eu preciso de você lá no deserto. Vai a caminho aí e eu te informarei aonde que você deve ir. E Filipe foi, caminhou, e de repente ele chegou em certo lugar e viu uma carruagem com 2 ou 3 cavalos, e dentro dele tinha uma pessoa lá dentro. E Deus falou para Filipe assim, o Espírito Santo falou para Filipe: olha, chega perto desta carruagem. Então Filipe correu. Ele estava numa distância mais ou menos de uns 2 quilômetros, e ele correu atrás dessa carruagem e foi até alcançar a carruagem. Agora o milagre já começa aí. Como que uma pessoa correndo naturalmente alcança uma carruagem com 2, 3 ou 4 cavalos correndo também? Mas Filipe alcançou, e do lado de fora ele viu um homem lá dentro lendo alguma coisa. E ele reparou que ele estava lendo eram as Sagradas Escrituras. Aí Filipe, do lado de fora, correndo ainda, indagou ele: olha, você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem falou assim: como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Entra aqui dentro e assenta aqui e me ensina. E Filipe então entrou dentro da carruagem e começou a ensinar a palavra de Deus para aquele homem. Era um eunuco de Candace que estava sentado ali. E Filipe falou de Deus, falou do amor de Jesus. Ele disse lá em João 3,16 para ele assim: olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha morrer.
Não venha morrer, mas venha ter vida eterna. Então, o morrer era algo que acontecia naturalmente com todo mundo, mas o ter vida eterna é algo sobrenatural. E essa vida eterna Deus está oferecendo até hoje para todos nós. Nós podemos observar que a palavra de Deus, ela fala para nós, lá em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 25, fala assim, olha, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então por que Filipe tinha que fazer este papel, tinha que pregar a palavra de Deus? Porque estávamos fora da presença de Deus. Porque estávamos longe da presença de Deus, destituídos da glória de Deus. Aí Deus envia Filipe para pregar o Evangelho, assim como Ele envia a igreja para pregar o Evangelho, assim como Ele está me enviando até você para também falar do Evangelho de Deus, falar da salvação, das boas novas, do Evangelho do arrependimento, do Evangelho da graça, do Evangelho do reino. Jesus ama você, ama a sua família, ama todos nós. E Ele quer que você, eu, nós, todos nós, venhamos encontrar ela em cima no céu, para que possamos fazer uma festa mais completa. E quando a gente, então, aceita Cristo Jesus, a própria Bíblia fala para nós, lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que andam no Espírito e não andam mais na carne. O que quer dizer isso? É que as coisas que eu fazia na carne, eu roubava, matava, prostituía, falava palavrão, falava mentira, agora não faço mais, porque agora eu ando no Espírito. E se a gente for observar bastante a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim para nós, que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo na nossa vida agora é novidade de vida. Temos que andar em novidade de vida, temos que ter uma transformação na nossa vida. O mundo lá fora tem que ver em nós a pessoa de Jesus. O mundo lá fora tem que ver em nós a transformação que Jesus fez em nós. Quando a gente roubava, matava, prostituía, falava palavrão, falava mentira, tudo isso agora não faz mais, é porque teve uma conversão espiritual na nossa vida. Deus ajudou a cada um de nós a essa conversão, porque sem Deus nós não conseguimos fazer nada não. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem dos nossos pecados a ponto de aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E para você que está aí sentindo assim, que está precisando de Deus, eu quero falar para você em Salmo 37, versículo 5, fala assim para nós que entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e do mais ele tudo fará. Quando você de coração sincero, coração aberto, entregar os teus caminhos para Deus, tudo vai modificar para o bom. Porque tem caminhos que para o bom parecem bom, mas o final deles é caminhos de morte. Tem caminhos que a gente às vezes está trilhando, está passando e pensa que está bom, mas não tem nenhuma transformação, não tem nenhuma conversão, não tem nada de Deus. Então não é caminho, é apenas uma viela, um beco qualquer. Porque o caminho mesmo, só existe um, que é Jesus Cristo. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nosso caminho. E para que quando a gente entra neste caminho, a gente observa também que no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, fala para eles, olha, mas como o Pai é santo, sede santo também você, eu, nós, em toda a nossa maneira de viver. O que quer dizer santo? Santo é separado das coisas ruins, separado do pecado, separado da mentira, separado de tudo que não presta. Então é hora de nós fazer uma diferença em que serve a Deus e que não serve a Deus. É hora de nós fazer a diferença em que é bom para Deus e o que não é. É hora de nós fazer a diferença em que nós estamos fazendo tudo para agradar somente a Deus. E quando eu leio também Atos capítulo 3, versículo 19, fala assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério na sua vida, na minha vida, na nossa vida.
Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia maravilhoso, um domingo maravilhoso e que as bênçãos do Senhor estejam com você e também na sua família. Amém? Até o próximo editorial e que Deus nos abençoe e a paz do Senhor.